Você que trouxe a palavra de Deus, abra em Gênesis, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 5. Enquanto nós procuramos, vamos rezar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nessa tarde a palavra de Deus é dirigida aos nossos corações da seguinte maneira: preste atenção. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois da manhã foi o primeiro dia. Palavras do Senhor. Dá uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fala conosco nessa tarde, meu Deus. Nós queremos acolher o poder da Tua palavra, nós queremos ouvir, acolher e obedecer aquilo que Tu tens para nós. Manda os Teus tesouros, Senhor, porque nós queremos ser receptáculo dos tesouros que Tu tens para cada um de nós. Que os céus nessa tarde possam se abrir, que nós possamos acolher aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Forte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, o tema que Deus colocou no meu coração foi o seguinte: reacenda o fogo da decisão. Como é o tema? Glória a Deus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, eu estava hoje pela manhã pregando em um retiro da pastoral familiar, e quando eu estava naquele momento, no momento da pregação do outro irmão que foi pregar juntamente comigo, Barros Filho, no momento da pregação dele, Deus falava no meu coração esse tema, e eu comecei a preparar a grade à tarde mesmo, no momento, pela manhã, no momento em que ele estava pregando. Eu comecei a fazer a grade e Deus ia falando, eu ia notando. E eu espero que nessa tarde você esteja com o seu coração aberto, com as portas do seu coração abertas, para acolher essa mensagem que Deus tem preparado para mim e para você. Meus amados irmãos, reacenda o fogo da decisão. Quando nós, meus amados irmãos, temos um encontro com Deus, um encontro pessoal com Deus, a primeira coisa que vem ao nosso coração, e isso é a voz de Deus falando do nosso interior, é: nós precisamos tomar uma decisão. E decisão significa dar cisão. Cisão significa corte. Precisamos cortar. Então, meus amados irmãos, o texto que Deus colocou no meu coração vai falar que no primeiro dia, Deus ele fez uma separação. Deus ele fez um corte. Meus amados irmãos e irmãs, nós percebemos pela vontade de Deus, uma vez o nosso pai fundador, o missionário Daniel Silveira, ele chegou a dizer em uma das pregações que ele fazia separação entre luz e trevas, o tema da pregação. Ele dizia da seguinte maneira: aquilo que Deus uniu, o homem não separa, e aquilo que Deus separa, o homem não consegue unir. Veja como isso é perfeito.
Porque Deus ele fez uma separação. E aquilo que Deus separa, o homem não consegue unir. Você já viu, meus amados irmãos, a união entre a luz e a treva? Sim ou não? Você já viu a união entre a luz e a escuridão? Sim ou não? Você já viu essas duas realidades andando juntas? Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque é impossível isso acontecer. É impossível isso acontecer. Por quê? Porque no início, desde o princípio, Deus já fez uma separação em que ninguém pode unir. Meus amados irmãos e irmãs, Ele fez uma cisão, um corte. E nós, meus amados irmãos, quando Deus colocava esse tema no meu coração, reacenda o fogo da decisão, Ele me fazia entender que no período da caminhada de fé, no momento em que nós caminhamos, quando nós passamos por tribulações, e isso acontece na vida de muitos, existe ali um cansaço, existe ali um esfriamento espiritual muitas vezes. Nós encontramos na igreja hoje um esfriamento espiritual. Nós encontramos pessoas que começaram bem, começaram no fogo, começaram dando glória a Deus, começaram com uma real e firme decisão de se separar de tudo aquilo que é trevas. Mas, meus amados irmãos, ao longo da caminhada, por conta muitas vezes das inconstâncias das pessoas, por conta muitas vezes do não entendimento do que é de fato ser um verdadeiro cristão católico, porque nós entendemos que Jesus ele vai falar para cada um de nós, lá em João capítulo 15, versículo 13, não há ninguém ama mais do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Meus amados irmãos, ser cristão é isso. É você dar a sua vida pelo seu amigo e viver uma verdadeira caridade. O que é a caridade? O que consiste a caridade? É você amar, se entregar sem esperar nada em troca. E muitas vezes, ao longo da caminhada, as pessoas que estão à frente de grupo de oração, as pessoas que estão à frente das capelas, as pessoas que assumem uma responsabilidade por conta da não retribuição das pessoas, muitas vezes esfriam na fé. A força da decisão vai ficando fraca, digamos assim. O fogo vai se apagando. E nós precisamos entender isso, para que nós possamos viver os passos de Jesus nessa terra, porque é para isso que fomos criados. Foi para seguirmos os passos de Jesus e chegarmos à perfeição. Meus amados irmãos e irmãs, o texto vai dizer que Deus fez uma separação entre luz e trevas, e nós não podemos de forma nenhuma tentar unir isso, porque se eu e você tentar unir essas duas realidades, nós vamos acabar sendo tomados totalmente pelas trevas. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso pai fundador, o missionário Daniel Silveira, uma vez ele chegou a dizer: coração dividido é coração inteiramente do demônio. Isso é muito sério, sim ou não? Coração dividido é coração inteiramente do demônio. As pessoas que pensam que estar em cima do muro é um lugar seguro, eu quero falar para essas pessoas que isso é um perigo. Por quê? Porque aqueles que estão em cima do muro são os indecisos, e os indecisos são propriedades do demônio. Os indecisos são aqueles que já estão envolvidos pela escuridão, achando que estão caminhando pela luz, achando que estão caminhando na luz. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos que entender uma coisa: nós somos escolhidos de Deus para andarmos separados das trevas. A palavra de Deus ela vai dizer lá em 1 João, capítulo 1, versículo 6. Se dizes que tem comunhão com a verdade e anda nas trevas, é mentiroso. E nós sabemos, meus amados irmãos, quem é o pai da mentira. João 8,44, o pai da mentira é Satanás. É mentiroso aquele que diz que tem comunhão com a verdade e caminha nas trevas. Quem é essas pessoas, Lucas? Aqueles que muitas vezes estão comungando no sábado e no domingo estão bebendo cerveja e cachaça.
Aqueles que estão, meus amados irmãos, todos os dias da missa, mas quando chega uma festa mundana, está dentro, cai dentro. Aqueles, meus amados irmãos, que se dizem que são cristãos, que são católicos, mas quando tem a oportunidade de batizar o filho, ou então de ter uma festa de casamento em casa, a primeira coisa que entra na casa dessa pessoa é a bebida alcoólica, é a perdição. Aqueles que dizem que são de Deus, mas escutam de todas as formas músicas mundanas. São aqueles que se dizem que são de Deus, mas não querem viver aquilo que Deus manda. São aqueles que dizem que são de Deus, mas não querem viver aquilo, as exigências que Deus nos faz. Meus amados irmãos e irmãs, aquele que diz ter comunhão com a verdade e anda nas trevas é mentiroso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: é mentiroso. Não tem para onde correr, é mentiroso. Porque não tem como. São Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 10, que ninguém pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ninguém pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Ou seja, ninguém pode querer unir aquilo que Deus separou. Você não pode caminhar na igreja e caminhar nas coisas do mundo. Nós temos que viver essa separação, porque nós somos chamados, vai dizer lá em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 e 14, a sermos sal da terra e luz do mundo. Somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não converse comigo, pelo amor de Deus, porque isso é brecha para o demônio. Amém? Faça com o dedinho assim, ó. Vamos prestar atenção na pregação. Amém? Deus abençoe a vida de todos. Nós precisamos cortar. Decisão. Se chega alguém convidando você para ir para o mundo, não vá. Por quê? Porque aquilo não combina com você. Conversas más, conversas imorais não podem entrar pelos meus ouvidos. Por quê? Porque eu sou alguém que tenho em mim a luz de Cristo. Eu sou alguém diferente. Eu sou alguém que busca a perfeição. São Bernardo de Claraval diz: não há como chegar à perfeição sem ser diferente, irmão. Você vai ser caluniado mesmo. Você vai ser apedrejado mesmo. Por quê? Porque quando você chega como luz em meio às pessoas que estão nas trevas, automaticamente eles vão ser ofuscados pela luz que está em você. Se você está em um lugar muito escuro e se alguém chega com uma lanterna apontada, focada em sua direção, você vai ficar incomodado nos seus olhos, não é assim? Sim ou não? Sim ou não? Você vai ficar incomodado. Assim acontece com as pessoas que estão nas trevas quando encontram você que está na luz. Ficam incomodados. E quando alguém fica incomodado com você, a única coisa que ele vai fazer é caluniar. Aqueles que encontram em você a solução de suas vidas, eles vão te elogiar e vão encontrar em você um porto seguro. Por quê? Porque você fez a decisão de ser luz e não trevas. Meus amados irmãos e irmãs, é muito perfeito isso que Jesus diz. É muito perfeito as palavras do Senhor. É muito perfeito os ensinamentos das Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus, Ele diz: meus amados irmãos, nós temos que entender. Se você quer vir após mim, pega a tua cruz, renuncia a ti mesmo e me segue. As palavras de Jesus, se você for meditar, são muito duras. Se você quer vir após mim, renuncia a ti mesmo. Renuncia o teu mau proceder. Renuncia as conversas imorais, as conversas de calçada. Renuncia a conversa sobre a vida dos outros. Renuncia aquilo que é mundano. Renuncia música mundana. Renuncia pensamento de aborto. Renuncia a macumba. Renuncia tudo aquilo que quer atrair você. Muitas pessoas pensam que são cristãos católicos quando andam na macumba, mas não são. Uma vez, meus amados irmãos, eu cheguei num lugar, no hospital, e lá tinha uma mulher que ela andava nesse negócio de terreiro de macumba.
Quando eu entrei no lugar do hospital que eu fui rezar pelo marido dela, quando eu entrei naquele lugar, a primeira coisa que ela falou para a filha dela foi: eu não quero ficar aqui não, vou me embora. E aquela mulher começou a caminhar para um lado e para o outro. Por quê? Porque quando você decide de verdade ser luz, você incomoda as trevas. Talvez na tua casa, talvez no vizinho, talvez na tua rua ou no teu bairro, eu não sei. Está precisando de pessoas que são luz. Talvez tem pessoas lá que estão totalmente tomadas pelas trevas. O que é as trevas? Bebida, droga, afastamento da igreja, muito tempo sem confissão, que é a favor de aborto, pessoas que não querem ser a favor da vida, pessoas que têm uns pensamentos maldosos sobre as pessoas que estão no solo sagrado da igreja, pessoas que são perseguidoras da igreja. Estão precisando da tua decisão. Nessa tarde, o Senhor te convida e me convida a tomarmos uma real decisão, a reacendermos o fogo da decisão. E entenda uma coisa: você não vai receber dos homens aquilo que você tanto precisa. Por quê? Porque só Deus pode preencher o teu coração. É só Deus que pode te dar os tesouros que você necessita. Gente, tem muitas pessoas que entram na igreja para ser visto pelos homens, para agradar os homens, e não é assim. Nós temos que entender uma coisa: nós temos que fazer uma decisão. E quem se decide pela luz tem que agradar a Deus, que é o autor da luz. E meus amados irmãos, entendam uma coisa: muitas vezes você vai ser convidado por Deus a magoar o coração de alguém. Como? Falando a verdade para ele. Mas entenda uma coisa: os remédios que mais doem são aqueles que têm mais eficácia para curar. Os remédios que mais doem são aqueles que mais têm eficácia para curar. A palavra de Deus, meus amados irmãos, é muito certa. Jesus, ele falava a verdade: doa a quem doer. Doa a quem doer. Meus amados irmãos e irmãs, hoje em dia nós só queremos ser agradados e não queremos agradar a Deus. Nós queremos ser amassageados, mas não queremos ser as mãos de Deus na vida das pessoas. Nós queremos, meus amados irmãos, que tudo venha a nós, mas nós não queremos viver o ID que Jesus manda nós vivermos. Nós queremos, meus amados irmãos, ser agradados, mas não queremos, em primeiro lugar, agradar a Deus e agradar ao nosso próximo. São Bernardo de Claraval, ele vai dizer que amemos, e aí seremos amados. Primeiramente por Deus, e depois por aqueles que têm uma visão de fé, que entende que você é um homem, é uma mulher de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos primeiramente ter a decisão, tomar o primeiro passo de se separarmos, de nos separarmos de tudo aquilo que é trevas. Você vai ter que fazer um exame de consciência, para você identificar o que é treva na sua vida, o que é que está sendo escuridão, o que é que está sendo escuridão na tua vida, o que é que está sendo escuridão na tua casa, para que você possa, com a luz de Cristo, dissipar toda a treva que te impede de se aproximar mais perfeitamente de Deus. Entenda uma coisa: se você, se eu, nessa vida, nesta terra, não nos aproximarmos de Deus, nós se aproximaremos do inferno e da condenação eterna. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Tudo, meus amados irmãos, na realidade de Deus, entre trevas e luz, Deus separa. Se você for ver lá em Mateus capítulo 25, vai falar do juízo final, vai dizer que Jesus, ele vai vir como um justo juiz, ele vai fazer como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aqueles que são bons vão para o lado direito, aqueles que são maus vão para o seu lado esquerdo. Vai haver uma separação. Vai dizer a palavra de Deus que Jesus, ele vai olhar para os da sua direita e vai dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai, porque vinde para o lugar que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Vai olhar para os da sua esquerda e vai dizer:
afastai-vos de mim, malditos, porque quando eu estava pregando, vocês não prestaram atenção. Quando eu estava pregando, vocês não quiseram acolher. Quando eu estava anunciando a palavra, vocês zombaram. Meus amados irmãos, nós temos que entender, a palavra de Deus é coisa séria. A palavra de Deus é coisa séria. Eu vou contar uma história aqui para você entender a decisão que você tem que tomar nessa tarde. Para você reacender o fogo da decisão na sua vida nessa tarde. Uma vez uma mulher foi para uma pregação de um santo chamado São Francisco de Jerônimo. São Francisco de Jerônimo anunciando o evangelho, e tinha uma mulher chamada Catarina lá, que na hora que ele estava pregando, ela não estava prestando atenção, e ela estava zombando do evangelho. Na hora que ele pregava, ela ria. Na hora que ele anunciava, ela estava rindo, zombando, não prestava atenção. Naquele momento, meus amados irmãos e irmãs, você sabe o que foi que aconteceu? São Francisco de Jerônimo olhou para aquela mulher e disse: você vai ver o que é que vai acontecer daqui a 9 dias com sua alma, sua desgraçada. Ele olhou para ela e disse dessa maneira: desgraçado não é palavrão, desgraçado é afastado da graça de Deus, separado da graça de Deus. Entenda isso. O santo não chamou palavrão. E quando passou-se os 9 dias, São Francisco de Jerônimo estava caminhando pela rua, e ele viu um tumulto na frente de uma casa. Então ele foi lá saber o que era aquilo. Quando ele entrou naquela casa, ele viu quem deitado em um caixão? Catarina. Estava deitada num caixão, morta. Ele chegou perto do caixão, se inclinou perto do caixão e disse: Catarina, onde está a sua alma? E nada aconteceu. Ele chegou mais perto e disse: Catarina, onde está a sua alma? E nada aconteceu. Ele com voz forte e com autoridade disse: Catarina, em nome de Jesus, aonde está a sua alma? Aquela mulher levanta do caixão e disse: eu fui precipitada ao inferno por zombar do evangelho. E ela cai de novo no caixão. Todo mundo sai correndo daquela casa, corre para o confessionário, todo mundo vai confessar os seus pecados. Por quê? Porque entenda uma coisa: aquele que não se decide pela luz, se decide pelas trevas. E aquele que se decide pelas trevas, ele é condenado por toda a eternidade no inferno. Santo Agostinho vai dizer que o fogo dessa terra, comparado ao fogo do inferno, é como um fogo pintado na parede. Se você tiver a foto de um fogo, coloque a sua mão e passe 5 dias com a sua mão no fogo pintado, que tem alguma blusa ou então na parede. A sua mão não vai queimar. Aí você tem a noção do tanto do sofrimento que as almas condenadas sofrem lá. Mas eu quero te dizer uma coisa: São Paulo vai dizer que a mente não consegue entender, os ouvidos nunca ouviram falar e os olhos nunca ouviram aquilo que está preparado para aqueles que amam a Deus. Assim como a maldade no inferno é grande, a bonança e a paz que Deus tem preparado para você no céu é infinitamente mais. Nessa tarde, Deus quer reacender no teu coração a chama da decisão, o fogo da decisão. Não, se você chegou aqui nessa tarde com o pensamento de buscar a Deus para ser visto pelos homens, para ser elogiado, em nome de Jesus, que caia por terra isso do seu coração nessa tarde. Eu quero te dizer uma coisa: nessa terra você vai ser perseguido, nessa terra pessoas vão falar mal de você por trás, nessa terra pessoas vão fazer mal a você, nessa terra pessoas vão fazer muitas coisas ruins contra você. Mas no dia que você chegar a morrer e chegar diante de Jesus, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: vinde bendita, vinde bendito de meu Pai. Você sofreu na terra, mas por toda a eternidade você vai ser feliz no reino dos céus. Entenda uma coisa. Existe um ditado que diz: a gente não vai ficar para semente, não é assim? Não tenha medo da morte, porque aqueles que têm medo da morte são aqueles que estão vivendo nas trevas. Entenda uma coisa, olha o que São Cipriano chegou a dizer. São Cipriano chegou a dizer da seguinte maneira: tem medo da morte aquele que não quer ressuscitar com Cristo.
Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você tem medo da morte? Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: você tem medo da morte? Essa tarde Deus quer tirar de você esse medo. Porque eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer abraçar Jesus por toda a eternidade, sim ou não? Sim ou não? Pois entenda que você vai passar pela porta da morte. Para você chegar ao abraço eterno de Jesus, você tem que passar pela porta da morte. Eu vejo a morte não como um fim, mas como uma porta que me aproxima mais perfeitamente e eternamente daquele que tanto busco. Eu vejo a morte como algo que me conduz, como algo que me conduz, uma seta que me conduz àquele que tanto busco e que tanto sofri para buscar. Não veja a morte como algo ruim. A partir dessa tarde, reacenda a chama da decisão. Separe-se de toda treva, porque é para isso que nós viemos para essa terra. Nós não viemos para essa terra para gozar dos prazeres daqui. Nós não viemos para essa terra para ficarmos paralisados com a beleza das construções. Jesus, quando vai dizer lá em Mateus capítulo 24, os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, olha como é bonita essas construções. Jesus, identificando que ali estavam pessoas que estavam olhando demais para as belezas dessa terra, ao ponto de esquecer das belezas do céu, Jesus foi lá e quebrou as pernas. Jesus cortou logo as forças. Jesus disse: você está vendo essas construções? Vocês estão vendo essas construções? Eu quero dizer uma coisinha para você. Aí os discípulos: o que, mestre? Não ficará pedra sobre pedra. Tem muita gente nessa terra pensando no dinheiro. Tem muita gente nessa terra pensando em ter casa, pensando em ter fama, pensando em ter carro, pensando em ter moto. Eu quero dizer uma coisa para você. Você que também vai escutar essa pregação, porque eu vou colocar no YouTube. Não ficará pedra sobre pedra. É Jesus que está dizendo. Jesus está dizendo: essas coisas materiais vão passar, mas a minha palavra não passa. É por isso que eu acho perfeito, meus amados irmãos, é perfeita a resposta de São Pedro. São Pedro, lá em João capítulo 6, no versículo 68, depois de Jesus olhar para os 12 discípulos que tinham permanecido, e perguntou para eles: vocês também não vão com eles? Então São Pedro, olhando para Jesus, disse: aonde iremos nós, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Entenda uma coisa: a palavra de Deus que muitos estão zombando é a chave para a eternidade. Perceba que São Pedro diz: só Tu tem palavras de vida eterna. Palavras de vida eterna. Por que ele não disse: só Tu, Senhor, tem um dinheiro, só Tu tem carro, só Tu tem moto, porque Tu tem toda a riqueza? Mas Jesus nem quis viver os prazeres materiais dessa casa, dessa terra, e nem deixou aqueles que se aproximaram deles viver. Jesus, ele nos convida a uma separação. Separar a luz das. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: nós temos que nos separar. Porque nós somos luz. E o mundo está repleto, envolvido pelas trevas. Meus amados irmãos, Jesus olha para nós e diz: a palavra de Deus é clara quando Jesus diz: o mundo vos odeia, porque odiou a mim primeiro. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte assim: alguém que odeia pode fazer o bem a você? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: alguém que te odeia, vamos colocar aqui você no embalo. Alguém que te odeia, pode fazer mal a você? Pergunte. Pode fazer bem a você? Por quê? Porque odeia. E odiar, meus amados irmãos, não significa querer bem. Odiar significa querer mal.
Meus amados irmãos e irmãs, Jesus ele diz: o mundo vos odeia. Oséias 4,6 vai dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Meus amados irmãos, São Jerônimo completa dizendo: desconhecer as Escrituras é desconhecer o próprio Cristo. Desconhecer os ensinamentos de Jesus, desconhecer a palavra de Deus, desconhecer aquilo que o Senhor nos ensina, é desconhecer a Ele próprio. Porque só Tu tem palavras de vida eterna. Nós precisamos ser íntimos dessa palavra, porque é Jesus que vai guiar os nossos passos. A palavra de Deus vai dizer, lá no Salmo 118, versículo, se eu não me engano, 116, da seguinte maneira: a Tua palavra é luz para os meus passos. A Tua palavra é luz para os meus passos. Meus amados irmãos e irmãs, o mundo hoje quer fazer de nós pessoas desentendidas. O mundo hoje quer fazer de nós pessoas fracas. Se você anda com a palavra de Deus, o pessoal diz: lá o doido. Mas se você anda com o celular na mão, ninguém diz nada. Se você anda com a palavra de Deus na mão, as pessoas te crucificam vivo. Mas se você anda com um celular, que se você fizer o mau uso do celular, ali é um caminho certo para a condenação. O celular tem duas vias: ou você usa com prudência, com Deus no coração e com sabedoria, ou você usa com imprudência. E usar algo com imprudência nos convida aos caminhos do inimigo de Deus. Entenda uma coisa. Se você, meus amados irmãos, entenda uma coisa. Se você anda com a palavra de Deus na mão, querendo viver, ser luz na vida das pessoas, ser luz na sua casa, na sua família, as pessoas vão te apedrejar. Mas se você anda com um litro de cachaça na mão, todo mundo te acha o cara. Esse cara se garante. Ele vira um litro na boca. Pobre ilusão mundana. Pobre ilusão passageira e raquítica. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que essa terra vai passar. Essa vida vai passar. E se eu não estiver com os meus olhos fixos no céu, se eu não estiver com o meu entendimento, com o meu coração, com todas as forças da minha alma, voltados para viver a vontade de Deus, eu vou ser mais um do lado esquerdo, condenado por toda a eternidade. Eu vou ser mais um que vai estar do lado das trevas. Eu vou ser mais um que vai estar afastado de Deus. Precisamos ser luz. E nessa tarde, precisamos tomar essa decisão. E eu quero te dizer aqui que tomar esta decisão não é fácil. Mas entenda uma coisa, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Reconheça-se fraco. Reconheça-se alguém que é fraco. Para que a força de Deus possa transbordar através de você. Reconheça-se alguém pequeno. São João Batista, Jesus olhou para ele e chegou a dizer que não há ninguém maior do que João Batista, nascido de mulher. Não há ninguém nascido de mulher maior do que João Batista, diz a palavra de Deus. Procedeu isso da boca de Jesus. Enquanto isso, lá em João capítulo 3, versículo 30, João Batista estava falando: o importante é que tu cresças e que eu diminua. Eu entendo, meus amados irmãos, que as pessoas que não têm um olhar de fé não conseguem encontrar o poder e a autoridade e a riqueza que tem os ensinamentos de Jesus. Se uma pessoa chegar para você e disser assim: olha, irmão, os últimos serão os primeiros, a primeira coisa que você vai dizer é: vai estar mentindo. Como é que pode? Os últimos ser os primeiros? Você é doidice da tua cabeça. Como é que pode a pessoa que está lá atrás ser o primeiro? Isso aí não existe. Isso é loucura. Isso é doidice.
A primeira coisa que a sua carne vai gritar é isso. Os ensinamentos de Jesus, para quem não tinha um olhar de fé, parecia loucura. É tanto que os fariseus não entenderam. Os últimos serão os primeiros, os humilhados serão exaltados. Eu que vou me humilhar para fulano de tal, vou nada. Se ela quiser, ela vem falar comigo. Eu que vou me humilhar para fulano de tal, vou nada. Se ela quiser, ela vem se ajoelhar aos meus pés. Porque eu sou a bichona, eu sou o bichão. Enquanto isso, Jesus está dizendo, os humilhados serão exaltados, meu filho. Os humilhados serão exaltados. Se você quer encontrar a luz, desça do salto. Saia do seu pedestal. Se você quer ser luz, se coloque como menor. Se coloque como menor na tua casa, na tua família, na sociedade. Se coloque como menor. Vão te humilhar, vão te chamar de doido mesmo. Olha, Chabesta, deixa de ser doido, rapaz. Como é que tu deixa isso? Olha, ele chegou aqui, te humilhou, disse um bocado de coisa contigo, falou mal de você e você ainda vai lá dizer bom dia para ele. E se fosse eu nunca mais olhar na cara dele. Deixa se arrastado. Aí você vai olhar para aquela pessoa e diga, ai, irmão, os teus pensamentos estão muito diferentes dos pensamentos de Jesus. Você está caminhando muito longe da luz. Entenda, na vida espiritual, nós encontramos as coisas ao contrário. Jesus foi o homem mais espiritual que pisou nessa terra. Isso Jesus só falava as coisas ao contrário. Quem é, meus amados irmãos, entenda, quem é que quer pegar um tabefe do lado do rosto e oferecer o outro? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, ser luz é difícil. E ser treva é fácil. Você quer aprender a ser treva? Vou te ensinar. Aí daqui você vai decidir se você vai querer ser treva. Você quer aprender a ser treva? Ser trevas, meus amados irmãos, é virar as costas para a luz que é Jesus. Ser trevas, meus amados irmãos, é não se preocupar com o outro, principalmente com você. Ser trevas, meus amados irmãos, é não amar. Uma vez eu estava rezando e disse, meu Deus, como eu posso amar as pessoas como a mim mesmo? Porque Jesus, questionado sobre os mandamentos, ele diz, os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Maior do que estes 2 não há. Veja como Jesus é misericordioso conosco. Tinha 10. Ele resumiu em 2. E pensa em negócio difícil. Você amar quem não te ama. É por isso que nos ensinamentos de Jesus ele dizia, se você amar alguém que te ama, que diferença tem, criatura de Deus? Que diferença tem você dos pagãos? Os pagãos também não amam quem ama eles? Que diferença tem você daqueles que são afastados de Deus? Eles também não amam aqueles que amam eles? É por isso que ser católico é diferente, irmão. É difícil. Por quê? Porque a maior realidade que você tem que viver como cristão é amar aqueles que não amam a você. A maior dificuldade e barreira que você vai enfrentar é amar aqueles que não te amam. Porque é muito fácil, gente, ser treva. Ele não me ama? Que se lasque. Que se exploda. Eu vou pro meu lado, ele vai pro dele. Se eu quero saber de ninguém perto de mim, que não gosta de mim, vai pra lá. Que o diabo que te carregue. E é assim, né, pessoal? Mas enquanto ser cristão, católico de verdade, você tem que ir lá, mesmo você estando certo. Irmão, me perdoe. Me perdoe. Eu estou aqui para te pedir perdão. Se eu não falei da forma certa,
se eu não agir da forma correta. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração, se a tua boca só fala palavras más, se a tua boca só fala palavras de escuridão, é porque o teu coração está cheio de escuridão. Mas se a tua boca fala palavras de luz, palavras de vida eterna, é porque o teu coração está cheio de Deus. Entenda isso. E eu queria dizer mais uma maquinação que Satanás tem tentado levantar contra nós que queremos ser luz. O demônio está querendo que a gente vá ao contrário da palavra de Deus, porque lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10 vai dizer: se porventura quereis agradar aos homens, se queres agradar aos homens, não é servo de Deus, não pode ser servo de Deus. Se eu quiser agradar aos homens, eu não posso ser servo de Deus. Meus amados irmãos, sabe o que é que a gente vê hoje na atualidade? Pessoas que não querem assumir a sua identidade de luz em meio às trevas. Como assim, Lucas? O cara vem para a igreja. Aí, estando numa rodinha com os irmãos da igreja, ele fala de Deus. Até da Bíblia fala. Mas quando sai pela porta, chega numa rodinha de amigo, tá lá os irmãos tudo falando de mulher. Irmão, aquela mulher ali é não sei o quê. Ixi, aquela ali, tu é doido. Ah, é lá em casa. Ah, o irmão é mesmo, irmão. Tava nesse tempo na igreja, aí entra no embalo. É mesmo, irmão. Ô, animal, o pessoal diz assim, né? Vixe, Maria, tu é doido, mano. É um negócio sério, Maria, não sei. Quando chega na rodinha que estão falando de mulher, começa a falar de mulher. Quando chega na rodinha que está falando de bebida, começa a falar de bebida. Quando chega na rodinha que está falando de droga, começa a falar de droga. Aí vem para a igreja, está na rodinha dos irmãos. Os irmãos estão falando de Deus. Irmão, o evangelho hoje é bênção. É mesmo, irmão? Diz aí como ele foi. Aí Jesus diz das bem-aventuranças que quem quiser bem-aventurado os pobres de coração. É mesmo, isso é verdade. O irmão que estava nesse tempo falando de mulher, de droga e de cachaça. É verdade, irmão, isso aí. E a gente tem mesmo, irmão, que buscar a Deus, porque fora de Deus não dá certo não. É só tristeza. O mundo é um negócio sério. Aí sai da igreja e vai falar da mesma coisa que estava falando antes. O demônio está querendo fazer com que as pessoas tenham em seus pensamentos a pior das decisões. Qual é a decisão? Querer unir treva com luz. Não dá, meu irmão, não dá. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: não dá. Não dá não, diga, não dá não. Separar não dá. Unir não dá, separar dá. Unir a treva com a luz não dá, só quem vai perder é você. Só quem perde é eu, se eu for querer fazer isso. Ah, o Lucas de Maria está pregando aqui, mas se eu sair daqui e não for luz aonde eu for, a casa vai cair para mim, meu irmão. Assim como a casa vai cair para você. Meus amados irmãos e irmãs, entendam uma coisa. Um dia eu estava lá no meu trabalho. Aí eu cheguei numa rodinha de amiga. Aí começaram: filho não sei o quê, filho não sei o quê, filho não sei o quê. Na mesma hora eu virei as costas e fui embora. Depois o irmão chegou perto de mim e disse assim: irmão, por que tu saiu daquele jeito, rapaz? Eu disse: irmão, a conversa que não agrada o meu Deus não pode me agradar. Eu não fico em roda que falam coisas que não agradam o meu Deus. Se você quer vir comigo, vamos. Se você não quiser, fica aí parado. Porque eu quero ser luz, enquanto você está querendo ser treva, irmão. Tome a decisão de ser luz. Teve um dia que eu fui para o aniversário da minha vozinha. Quando eu cheguei no aniversário da minha avó, foi eu, a minha irmã, o meu filho e meus pais. Meu pai e minha mãe. Quando eu cheguei lá, naquela situação, quando eu cheguei lá, estava tudo bem, tudo em silêncio, tudo na bênção. Me sentei na mesa, mas a minha irmã, meu filho, meu pai e minha mãe. Aí passou um pedaço, o pessoal chegaram com aquelas caixinhas. Uma dessas daqui, só que menor. Aí botaram a caixinha lá. Aí eu disse: Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Lá e vem. Botaram logo o quê? O Wesley Safadão. Se você tem CD, ou então DVD, ou então pendrive,
desse homem na sua casa, jogue fora em nome de Jesus e reze pela alma dele, porque ele está caminhando em meio às trevas. Porque músicas mundanas, festas mundanas são coisa de Satanás. São João Maria Vianney chegou a dizer que quando um cristão ele entra numa festa, quando um cristão entra num baile, ele deixa o seu anjo da guarda do lado de fora e quem lhe acompanha é um demônio. Tanto haverão tantos demônios dentro daquela festa como dançarinos, diz São João Maria Vianney. Então alguém que promove isso, infelizmente está nas trevas. Vamos ser cristãos católicos de verdade. Jogue fora tudo aquilo que ele canta e comece a rezar pela alma dele, para que ele possa se converter. Começou a cantar a música do Wesley Safadão. Cantou uma e eu já estava com vontade de ir embora. Aí parou de cantar, porque estava enganchando o negócio lá. Eu disse, glória a Deus, as orações estão dando certo. É meu anjo da guarda que está batendo nessa porcaria aí. Passou um pedacinho e parou. Aí eu mudei de canto. Saí do meu canto e fui para mais longe do som. Eu e minha família. Bora sair daqui que aqui não está dando certo não. Fomos para mais longe para ver se a gente aguentar. Quando passou um pedacinho, começou quem? Marília Mendonça, meu irmão. Trocou C por meia dúzia. Se você tem CD, pendrive, DVD dessa mulher na sua casa, jogue fora. E reze pela alma dela em nome de Jesus. Reze. Porque ela canta uma música contra o santo matrimônio. Você é casado, não quero saber, não sei o que. Não sei nem como é essa porcaria dessa música. Eu só sei dessa parte. Porque eu quero denunciar isso em meio aos cristãos, em meio aos católicos de verdade. Se você é católico de verdade, jogue tudo fora que for mundano. Se você tem música no seu celular, apague em nome de Jesus. Porque isso traz maldições para a sua vida. Entenda uma coisa, entenda isso. Isso traz maldição para a vida das pessoas. Escute músicas de Deus. Por quê? Porque não pode unir aquilo que Deus separou. Luz é luz e treva é treva. Passou um pedacinho, começou a música lá da Maria Mendonça. Cantou uma. E eu já estava no pé e no outro, mas estava com vergonha da minha avó. Com o pé e no outro, mas estava com vergonha da minha avó. E cantou a segunda. Meu irmão, quando cantou a segunda, eu disse, bora embora daqui que eu não vou ficar aqui não. Não tinha cantado nem um parabéns ainda. A minha avó não tinha chegado nem na festa para acolher os convidados. Eu me levantei com a minha irmã e com meu filho e fui-me embora. Meu pai ainda ficou lá, né? Que era a mãe dele. Né? Eu fui-me embora daquele lugar. Uma tia minha parou na nossa frente e disse, vocês já vão? Vamos, a gente já vai. Ela não deu a oportunidade de eu explicar não, porque eu ia explicar porque é que eu ia embora. Mas ela só fez sair com a cara emburrada com raiva. Eu disse, eu não posso fazer nada. Aquilo que não agrada ao meu Deus não pode me agradar. Aquilo que não agrada a Deus não pode me agradar. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, aquilo que não agrada ao nosso Deus não pode nos agradar. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga, aquilo que não agrada ao nosso Deus não pode nos agradar. Olhe bem nos olhos dessa pessoa e diga, você entendeu, pelo amor de Deus? Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga, você entendeu, pelo amor de Deus? Separação entre luz e trevas. Reacenda o fogo da decisão. Decisão é corte. Decisão é cortar. Corte. Corte aquilo que é treva que está ainda em sua vida, para que você possa ser luz na vida das pessoas, para que nós possamos ser luz na vida das pessoas. Ah, Lucas, mas o meu filho gosta, Comece a alertar. Ah, mas o meu marido gosta. Comece a alertar, faça a sua parte. Seja luz, só não entre no embalo, pelo amor de Deus. Só não entre no embalo. Quando está rolando música mudando, eu trabalho com um irmãozinho, que quando ele canta música mudando, eu coloco logo a cara ruim. Teve um dia que eu cheguei para ele e disse assim, ó irmão, o negócio é o seguinte. Você está trabalhando com um homem de Deus. Você está trabalhando com um homem que sabe das vontades de Deus. Você está trabalhando com um homem que quer ser luz. Presta atenção. Eu não vou aguentar você ficar chamando palavrão perto de mim e nem cantando música mudando perto de mim.
Ou você para, ou então eu vou chegar para o encarregado e vou pedir para ele me mudar de setor. Você que decide. Ele disse, não, irmão, vou parar. Vou fazer de tudo para parar. De vez em quando ele diz alguma coisa, mas logo depois ele chega para mim, irmão, desculpa, viu? É porque às vezes no impulso eu falei. Mas me perdoe, eu vou tentar melhorar. Porque eu tenho que ser luz em meio às... Meus amados irmãos e irmãs, dentro da sua casa você tem que exercer a autoridade de luz que Deus te deu, para que as trevas não possam dominar. Chegue bem no meio da tua casa, talvez de madrugada ou de dia mesmo, levanta a mão para o alto e diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos e diz comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, abre os seus olhos e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao... Meus amados irmãos, reacenda o fogo da decisão. Decida-se por ser luz e separado das trevas. Amém? 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 Dá uma salva de palmas para Jesus! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!